mais uma vez ao Culto da Visão. Vamos estar dando continuidade à nossa série Santificados pela Verdade. Para o tal, eu lhe convido a que leamos o livro de João, capítulo 17, versículo 17, que nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje nós trataremos o subtópico confrontados pela palavra da verdade. Uau! Este versículo nos fala sobre a necessidade que nós temos de entrar em um confrontamento cara a cara com a verdade, com a palavra, com a pessoa de Jesus Cristo. Até o momento em que eu e você venhamos a este confrontamento, verdadeiramente poderemos contemplar o que há dentro de nós que precisa de uma mudança radical para que sejamos santos como Deus é santo. Santidade é possível. Sermos santos é alcançável, desde que sejamos confrontados com a palavra de Deus, que é o manual de santidade para todos os filhos de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu quero falar que a palavra da verdade é o que nos conscientiza. A palavra da verdade nos traz a consciência, o nosso estado natural, para que possamos alcançar o estado de santidade que é requerido por Deus, para que vivamos diante da presença de Deus, para que desfrutemos da comunhão com Deus e para que sejamos diante do mundo aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 12. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Nós, pelo momento, vemos a santidade na pessoa de Deus através de um enigma, como por um espelho. A verdade ainda é um enigma para nós, mas mediante a conscientização do que Cristo é e do que Ele deseja ser dentro de nós, nós iremos passar a vê-lo face a face, conhecê-lo na sua essência da existência, e aí passaremos a ser iguais ou semelhantemente a Ele. Assim como nós nos conhecemos, deveremos de conhecer a Ele. Assim como eu e você conhecemos os nossos fracassos, as nossas derrotas, as nossas limitações, precisamos conhecer Jesus em sua totalidade de poder, de glória, de honra, de majestade. Decidimos que já não vamos viver preso ao que nós somos, mas diante da verdade, nós vamos marchar a um encontro daquilo que Ele é, ao conhecimento da pessoa dele, porque somente quando estamos conscientes de quem Cristo é que nós poderemos ser iguais a Ele. Muitas pessoas foram questionadas de quem era Jesus. Jesus mesmo chegou a questionar os seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E alguns disseram: olha, tem gente dizendo por aí que tu és Elias. Tem outros dizendo que tu és um grande profeta. Outros chegam a dizer que tu és João Batista, aquele que foi decapitado. E Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Então Pedro se levanta e diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uou, aleluia! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele deu uma declaração que Jesus vem logo em seguida dizendo: olha, Pedro, o que você acaba de dizer não te revelou carne e nem sangue, e senão que foi o meu Pai que está nos céus. Aleluia! Para que nós vivamos uma vida na santificação pela palavra, temos que ter essa conscientização de quem Jesus é. Temos que ter a revelação da pessoa do Senhor Jesus, para que nós então possamos alcançar a medida da estatura de varão perfeito, que é a medida de Cristo Jesus. Precisamos estar conscientes da imagem que nós precisamos ter. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18.
Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Existe uma imagem que nós precisamos estar contemplando para que possamos associá-la em nós mesmos e colocá-la diante de nós como um alvo, como um objetivo em nossas vidas. Existe uma imagem que nós precisamos dizer: esta é a imagem de Cristo, o ressurreto, o poderoso, e eu vou seguir para este rumo. Eu quero ser como Ele é, porque quando nós então somos confrontados por quem Cristo é e quem nós somos, é que nós passamos a ir ao movimento progressivo de glória em glória, chegando a ser segundo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor é quem nos conscientizará da necessidade de sermos iguais a Ele. O Espírito do Senhor vai trazer convencimento e convicção dentro de nós em referência ao nosso estado pecaminoso e à santidade de Jeová, para que então possamos aniquilar de dentro de nós todas aquelas coisas que não convêm aos santos. Então a palavra de Deus, ela trabalha desta maneira. Ela começa a nos conscientizar de quem somos, de quem Jesus é e de como nós chegaremos do que somos para o que Ele é. Oh, a palavra da verdade é muito poderosa. A palavra de Deus, ela é eficaz em todo o seu trabalho. Mas somente chegaremos a este confrontamento, somente chegaremos a esta realização em nossa vida se não formos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da mesma. Vamos ler Tiago capítulo 1, versículos 23 e 24. Porque se alguém ouve a mensagem de Deus e não pratica o que ela ensina, é como uma pessoa que olha o seu rosto natural no espelho. Ele dá uma boa olhada em si mesmo, depois sai e logo se esquece de como era a sua aparência. Você já fez isso alguma vez? Já ficou diante de um espelho e se contemplou? Todos nós temos um pouquinho de vaidade, não é verdade? Se não tivéssemos nada de vaidade, nem teríamos espelho em nossa casa. Mas o espelho, ele serve para que nós vejamos como está a nossa aparência. E é interessante como as pessoas se preocupam tanto com a sua aparência, de como os demais vão nos ver. Independentemente de como é que eu me sinto, é muito importante, dizem as pessoas, saber como os outros me vão ver. Então aí, as pessoas vão e formam uma certa imagem de si mesmo. Elas vão e publicam uma imagem de si mesmo. Por isso, hoje nós temos tantas redes sociais. São as pessoas publicando aquilo que eles querem que os outros pensem que eles são. Na verdade, muito do que é publicado nas redes sociais não deixa de ser apenas aquilo que as pessoas querem revelar em sua aparência o que eles são, mas não propriamente o que eles, na verdade, são. Então, a Bíblia nos está falando que nós não podemos ser como essas redes sociais. A Bíblia nos está falando que nós não podemos ser como este homem que para-se diante de um espelho e olha a sua imagem e logo sai. E quando sai, peraí, eu esqueci, o meu cabelo estava realmente penteadinho? Eu esqueci de dar uma olhadinha aqui atrás, eu esqueci de ver, o meu óculos está direito, está limpo. E a pessoa se esquece da imagem que ele acabou de ver. A mesma coisa sucede quando você somente lê a palavra e não pratica o que está ensinado nela. Quantas pessoas nós conhecemos que conhecem a palavra de Deus? Quantas pessoas se gabam em conhecer a palavra de Deus? Ah, eu conheço a palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, e vão citando todos os livros da palavra de Deus. Uau!
e começam com aquelas palavras tão bonitas que os pregadores usam. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o escape de Israel. E vão, e vão, e vão. E parecem saber tantas coisas da palavra. O único problema é que não praticam o que nela está escrito. Fazem perguntas que realmente são contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. As pessoas dizem, eu quero ser santo, eu quero viver minha vida santificado pela palavra de Deus. Aí a palavra de Deus diz, não adulterarás. Mas hoje nós vivemos numa sociedade que o adultério é tão comum, pastor. Não fornicarás. E quantas pessoas, em lugar de assumir um compromisso de um relacionamento fixo, certo, seguro, de casar-se diante não somente de Deus, mas dos homens, mas disse, não, está tudo bem. A comunidade, a sociedade de hoje nos leva a viver assim. Não se você está com base na palavra de Deus. O senhor acha que tem algum problema eu fazer isso? Não é se eu acho ou se eu não acho que há algum problema. É o que a palavra de Deus nos ensina. É o que a palavra de Deus nos redague, que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. E só seremos se não apenas ouvirmos o que ela diz, não apenas lermos o que ela diz, mas colocarmos por prática o que a palavra do Senhor nos está ensinando. Senão, vamos ler, uau, que bonito, que interessante, isso tocou meu coração, uau, que profundo, meu Deus, quanto mistério tem escondido aqui. Fez e vai embora, não fez nada com a palavra de Deus, vai esquecer. Em seguida, quantas pessoas, irmãos, olha, eu levo muitos anos já pregando, como vocês sabem, eu prego o evangelho desde 11 anos de idade. De 10 para 11 anos de idade eu comecei a pregar o evangelho. Então já vou bastante anos aí pregando o evangelho. E algumas vezes, em alguns sermões que nós pregamos, em algumas das nossas igrejas, nos deparávamos com irmãos assim, que nós estávamos pregando sobre um tema que Deus estava tratando na vida deles. Eu não sabia, mas Deus estava tratando com aquela palavra, debaixo daquele tema, na vida dessas pessoas. E passa uma semana depois, a pessoa vai e pergunta para mim uma coisa que eu acabara de pregar na semana anterior. Pastor, o senhor acha que está errado fazer isso? Ué, você não estava no culto não? Você não ouviu o que eu acabei de pregar? Você não colocou atenção no que Deus estava falando para a sua vida? E é incrível como as pessoas apenas são ouvintes e não colocam por prática. E como é que eu posso colocar por prática o que está escrito na palavra de Deus? Você precisa tomar o primeiro passo. E o primeiro passo é um passo muito simples. É o passo de fazer uma oração. Pai, eu acabei de ler o que diz aqui na tua palavra. E eu acabo de ser confrontado pelo que está escrito na tua palavra. Eu não estou vivendo o que a tua palavra nos ensina e o que eu deveria de estar vivendo. Então, Senhor Jesus, eu quero te pedir algo. Agora, me ajude a colocar por prática o que está escrito na tua palavra. Eu quero ser totalmente o que a tua palavra diz que eu preciso ser. Porque é assim que nós seremos santificados pela palavra, santificados pela verdade, através desse confrontamento que nos levará a uma vida de santidade. Mas vamos seguir. A palavra da verdade não somente conscientiza, senão que a verdade revela. A verdade revela. A verdade é que a palavra se utiliza da fé para trazer à evidência a existência de Deus em sua santidade. É a palavra da verdade. Nós cremos na existência de Deus por causa da fé. Então a palavra de Deus, ela vem e ela entra em nós, produzindo em nós o que é a fé. Porque a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvindo o quê? O ouvir pela palavra de Deus. É quando você ouve a palavra de Deus que a palavra de Deus introduz dentro de você a fé. E através da fé, você passa a receber a revelação de quem é o Deus a quem você serve. Se não há uma palavra, se não há uma palavra revelada na sua vida, você
viverá pensando que Deus é o que os demais dizem que Ele é. Ah, Deus é o homem lá de cima. Ah, Deus é uma pessoa legal. Deus é um juiz bravo. Deus não existe. As pessoas dizem todas as coisas que elas pensam acerca de Deus. Mas você pode ver que tudo o que elas dizem sem uma o quê? Convicção. Não existe convicção nas pessoas. Por quê? Porque elas não foram confrontadas e não chegaram à revelação através da palavra. Mas quando você conhece a palavra de Deus introduz na sua vida a fé. E quando você recebe a fé, a Bíblia diz, porque é importante que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o amam. Deus existe. E a fé, ela vem promover a existência de Deus dentro de você. A fé vem mostrar para você a santidade de Deus, para que você possa ter um parâmetro de vida, saber o rumo que você precisa levar a sua vida diária diante de Deus. A verdade de Deus revela tudo o que somos através da palavra. É a palavra de Deus que vai trazer a revelação do que nós somos. Veja bem, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, oh glória, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só o que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus era uma espada de 2 gumes, ou seja, de 2 fios. Ela tanto rasga de um lado como rasga do outro. E ela é tão certeira, ela é uma espada tão fina, tão aguda, que ela é capaz de fazer a separação da alma e do espírito. Quantas pessoas vivem com a sua alma e o espírito entrelaçados? E existem problemas quando a sua alma e o seu espírito estão entrelaçados. Por quê? Porque a alma do ser humano é uma alma manhosa. A nossa alma, ela é manhosa. A nossa alma, ela não quer fazer a vontade de Deus. A nossa alma, ela se satisfaz, como eu disse na outra mensagem, pela lascívia dos olhos. Ela se satisfaz com sentimentos e emoções. E também pelo uso da razão. Agora, o nosso espírito, ele provém do hálito de Deus. Ele provém do ar que Deus sopra sobre nós. E esse espírito, a Bíblia diz que quando nós morremos, o pó vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus que o mandou. Então, o nosso espírito é a parte divina que nós temos dentro de nós. E esse espírito, ele vive com uma constante fome e sede pela presença de Deus. Mas, quando a alma está entrelaçada com o espírito, a alma, então, ela começa a dominar o espírito. E no momento que ela domina o espírito, então ela começa a sucumbir os desejos, os anelos, os anseios do espírito de conviver com Deus. E por isso muitas pessoas pensam em seu espírito que já não tem mais necessidade de Deus. Não é que o seu espírito sinta a ausência agora de uma necessidade divina. Não. É porque ele está sendo dominado pela alma. Mas, quando você é confrontado pela palavra de Deus, a palavra de Deus entra dentro de você e começa a penetrar no seu interior, e ela faz essa divisão, ela faz esse corte fino, separando a sua alma do seu espírito.
espírito. E quando há essa separação, somente quando há essa separação, é que pode haver o quê? Um alinhamento espiritual. Em que o seu corpo vai ficar sujeito à sua alma, e a sua alma vai estar sujeita ao seu espírito, e o seu espírito vai estar sujeito ao Espírito Santo de Deus. Mas enquanto a alma e o espírito estiverem entrelaçados, é difícil para o espírito nosso querer se entregar na totalidade. Por isso, muitas pessoas quando vão à casa de Deus, são crentes, servem ao Senhor, mas quando o Espírito de Deus começa a manifestar na igreja, vem aquele sentimento de quebrantamento, o Espírito começa a ser quebrantado, o Espírito do homem é quebrantado, e quando ele é quebrantado, o seu Espírito, ele sente vontade de chorar. Mas no momento que ele quer chorar, a alma, porque está entrelaçada com o Espírito, diz, ei, se você chorar, todo mundo vai ficar olhando para você, hello! Está entendendo? Por isso, o salmista disse para a alma dele, bendize, ó alma minha, ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Sabe o que? Para a alma, basta. A palavra de Deus entrou em mim, me rasgou por completo e fez essa separação. Espírito está tomando agora a sua posição, o seu posicionamento no mundo espiritual. E alma, você vai ficar sujeita ao meu espírito a partir de agora. Assim que o meu espírito tem sede de Deus, o meu espírito quer louvar a Deus e você, a alma, vai louvar a Deus também. Quando não há esta separação, o que acontece? Você pode corromper o seu espírito diante de Deus. E é aqui onde nós corremos graves perigos de termos o nosso espírito corrompido diante de Deus. Deus não quer que você se corrompa. A sua alma já está corrompida por ser tão manhosa como ela é. Porque o pecado ele entrou no mundo e a alma ela desfruta, ela se deleita nos prazeres do pecado. Então você necessita ter essa separação para que só assim, com o seu espírito liberado para viver sujeito ao Espírito de Deus, é que ele vai poder dominar sobre a tua alma, que vai dominar sobre o teu corpo e você vai poder viver o que? Uma vida de santidade diante de Deus. E isto é possível. É possível. É possível. É possível para aquele que crê. A palavra de Deus, ela vem e ela discerne. Ela discerne dentro de nós o que? Dentro do nosso coração existem palavras, existem pensamentos e existem intenções. Dizem que uma ação fala mais do que 1000 palavras. Muitas vezes as nossas palavras, elas não batem com aquilo que Deus tem para nós. E Deus está falando, é necessário que você viva uma vida realmente de acordo ao meu querer e à minha vontade. E o que é necessário? É necessário então que a palavra de Deus venha e diga, ei, essas palavras que você está pronunciando, elas não são palavras de Deus. Mude o seu jeito de falar. Mude o seu jeito de comunicar-se. Pedro, ele andou com Jesus. E por isso ele começou a falar como Jesus. Já não havia xingamentos na vida de Pedro. Já não havia desconjuros na vida de Pedro. Tanto que quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, disseram, ei, esse aí é um deles. Eu não, de jeito nenhum. É assim, né? A tua fala te denuncia, aleluia. Porque a palavra de Deus faz isso. E Jesus é a palavra e ele faz isso na gente. Mas quando você não tem a palavra de Deus, então você não lê a palavra de Deus, fica difícil para a pessoa identificar se as suas palavras são ou não são de Deus. Segundo os pensamentos. Como é que teus pensamentos podem ser poluídos continuamente? É porque o teu pensamento não está conforme a palavra de Deus. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que vem do alto, nestas coisas pensai. É a palavra de Deus que está falando com o teu coração nesse momento. Pense nisto. Mas se você não é capaz de ler a palavra e permitir que ela faça essa revelação, que os teus pensamentos não condizem, então você não vai poder viver uma vida de santidade diante de Deus.
Porém, mais profundos que palavras, pensamentos, estão o quê? As intenções do coração. Muitas vezes você fala algo, mas a intenção é outra. Você já viu alguma pessoa que você nunca havia visto antes? E quando você conhece, oi, tudo bem, tá? Só em saudar essa pessoa não falou nada, só segurou na sua mão. Você sentiu uma forte presença opressora vindo daquela pessoa? O que é isto? Isto é a intenção do coração que é revelado diante da pessoa que vive na palavra. Você não precisa dizer nada para que as suas intenções sejam reveladas. Porque o teu espírito ele começa a demonstrar. Existe dentro do ambiente do homem, o seu coração começa a soltar as intenções do seu coração. E Jesus quer trabalhar isso em nós. As nossas intenções precisam ser santificadas diante de Deus, para que vivamos vidas santas e agradáveis diante do Senhor. É a verdade que revela quem verdadeiramente nós somos. 1 João capítulo 3, versículo 2 nos diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha só, esta é uma palavra de esperança, esta é uma palavra de ânimo. Ainda não somos, estamos em um processo, o processo de santificação pela palavra, pela verdade, através de Jesus Cristo em nossa vida. E este processo ele vai concluir quando? Quando ele se manifestar. Porque aí nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. Eu quero que você entenda isso, porque é muito forte. Jesus quer se manifestar para você hoje. Jesus não quer apenas se manifestar a você na eternidade. Jesus não quer apenas se manifestar a você nos céus. Ele quer se manifestar a você hoje. E como é que Cristo pode se manifestar a mim hoje? Através da palavra. Ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Ele quer se manifestar a você. Ele está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso está falando de um relacionamento com Jesus. Viver no nível da santidade que ele é. Nós ainda não chegamos lá, não. Será que eu vou chegar? Vai. Como? Através da manifestação da palavra. Porque a palavra de Deus vai revelar a Jesus mais e mais em você. E ele vai se manifestar em você. E assim como ele é, você vai vê-lo. E você será igual a ele. Eu creio nesta verdade. Você crê também? Aleluia! A verdade, ela é soberana. E por isso, liberta. A verdade é soberana e por isso ela liberta. João 8, 32 e o 36 nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade, meu irmão, terminando aqui esse tema de como a verdade confronta conosco. A verdade é o que nos liberta de toda a mentira. Se tem uma coisa que nós temos que batalhar em nossas vidas continuamente, se chama mentira. E o inimigo tem colocado certos nomes para mentira para ficar uma coisa mais agradável. Uma mentirinha branca. Não faz mal para ninguém. Omissão também é um tipo de mentira.
E Deus quer que nós sejamos livres e libertos de toda mentira. Como? Somente através da palavra. Agora, quando você conhece a verdade, você é livre. E a verdade quem é? Jesus. Por isso diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos ser libertos da influência da mentira e os mentirosos. Veja só o que diz Atos, capítulo 5, versículo 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Agora vamos para o versículo 7 até o 9. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar ou provar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Uau, que palavra! Deus, pelo seu Espírito, revela a Pedro que Ananias havia mentido no valor da propriedade. E Pedro disse, a propriedade era tua. Ninguém estava colocando uma arma na tua cabeça para você vender. Segundo, ninguém estava te obrigando que vendendo-a, desse todo o dinheiro para a igreja. O dinheiro era teu, você fazia o que você bem quisesse. Agora você tomou um passo muito perigoso, Ananias. Você decidiu mentir ao Espírito de Deus. Você decidiu mentir diante da palavra. Ou seja, quando alguém mente na igreja, está mentindo diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E a verdade, ela não aceita qualquer tipo de mentira. E o que é grave aqui é que não somente ele mentiu, mas estava em acordo com a sua mulher para mentir também. Pois horas depois, 3 horas depois, chega a mulher. Como em 3 horas ela não é convencida de que a mentira que ela e o seu marido estavam envolvidos nos levaria à destruição. Mas ela segura naquela mentira. E quando Pedro diz, é verdade que vocês venderam a propriedade por tal preço? Ela diz, é isto mesmo, do jeitinho que o meu marido disse. E Pedro diz, por quê? Mas por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito de Deus? E hoje em dia nós vemos pessoas que entram de acordo para tentar o Espírito de Deus e depois se perguntam, por que a minha casa está assim uma desordem? Por que eu estou sofrendo tanto? Que, meu Deus, ainda bem que Deus não está matando mais o povo por mentir. Porque não haveria mais crente na face da terra. Mas estamos levando outros tipos de consequências dentro da nossa vida. Lares destruídos, vidas desfeitas, casamentos destroçados completamente. Por quê? Por causa da mentira. Agora diga-me uma coisa, irmãos. Se Ananias foi capaz de combinar uma mentira com a esposa dele acerca de algo que ambos haviam feito, será que ele já não vivia algum tipo de mentira na sua vida? Será que ela não vivia já algum tipo de mentira na sua vida? Que, ao meu parecer, era algo muito simples. Foi algo muito simples para os dois fazerem. Mentirem e estarem em acordo. Mas eu quero te dizer que a verdade, a palavra de Deus, quando ela chega em evidência na sua vida, quando você é confrontado por ela, você consegue desvendar a mentira. A mentira que quer entrar em você. A mentira que está te rodeando. A mentira que está com aqueles que estão em acordo contra você. É assim. Uma certa vez me lembro, uma pessoa foi pedir oração e Deus falou, olha, eu vou fazer um grande reboliço na tua vida. As coisas vão ser reveladas para você de como verdadeiramente são.
Meu Deus do céu, aquela pessoa ela decidiu se entregar à verdade. E quando ela foi deparada com a verdade, descobriu que havia adultério, que havia traição, que havia tantas coisas que estavam escondidas diante da mentira. Mas no momento que ela foi exibida para com a verdade, todas essas mentiras caíram por terra. Hoje nós precisamos ser confrontados pelo Espírito de Deus para chegarmos a viver uma vida na totalidade da verdade, já sem mais mentiras. Vivamos aquilo que Deus sonhou e planejou para nós. Sabe por quê? Nenhuma mentira vem da verdade. A verdade não produz mentira. Dizem as pessoas de fora, toda mentira tem um fundo de verdade. Não é mentira. Isto é uma mentira. Aleluia. Toda mentira tem uma base de verdade. Não. Porque se a base fosse a verdade jamais produz a mentira. Olha o que diz 1 de João, capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Às vezes nós precisamos ser lembrados que a verdade não habita com a mentira. É que existe um fundo de verdade disso aqui. Olha, a verdade que aconteceu foi isso. Mas vamos torcer a verdade um pouquinho. Torcer a verdade é mentir. No momento que você torce a verdade passa a ser uma inverdade. E o que é inverdade não é verdade, é mentira, simplesmente. Meia verdade não é verdade, porque eu falei aqui, a verdade é soberana. A verdade é soberana, a verdade ela se impõe por si mesma só. Ela não depende de nada mais para se impor pelo que ela é. A verdade é verdade absoluta. Existe verdade absoluta? Claro que existe. A verdade absoluta é Deus. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Então, de Jesus não vem nenhum tipo de mentira. Imagina se Jesus fosse mentir. Não vos deixarei órfãos, eu vou para o meu pai, mas na casa do meu pai muitas moradas há. Será que é verdade? Quanto disso é verdade? Tudo o que ele nos diz é verdade, porque da verdade não vem a mentira. Não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um outro Consolador. E o outro Consolador veio e habita entre nós, se chama Espírito Santo. E um dos nomes do Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Aleluia! Ele não mente para você. Então você precisa ser confrontado pela palavra de Deus. Porque Deus precisa que este avivamento se alastre. Deus precisa ver uma expansão deste avivamento. Mas enquanto eu e você decidirmos não vivermos na totalidade da verdade, este avivamento não vai ter sucesso. Vamos fazer um compromisso hoje com a palavra de Deus. Vamos dizer, Senhor, eu decido que eu quero viver na verdade e pela verdade. E como é que se faz isso? Isso se faz mudando a sua maneira de pensar. Efésios capítulo 4, versículos 23 ao 25 nos diz assim: a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Uau! Precisamos ser renovados em nosso modo de pensar. Veja só. Paulo escreve aqui, primeiro, o jeito que você está pensando está errado. Você tem que mudar a maneira de você pensar. Eu tenho que pensar como? Eu tenho que pensar que eu preciso ser revestido de um novo homem. O velho homem, ele pensa de uma maneira errônea. Ele pensa de uma maneira equivocada, uma maneira que é desagradável diante de Deus. Então, desfaça desse velho homem,
Revista-se de um novo homem. Esse novo homem vem com uma nova maneira de pensar. E essa nova maneira de pensar é como? É semelhante a Deus. Como? Em justiça e em santidade. Agora, meu Deus, eu estou recebendo agora o revestimento de um novo homem que é feito segundo a semelhança de Deus em que? Na justiça e na verdade. Na justiça e santidade. Que vem do quê? Que vem da verdade. Ou seja, a verdade impõe sobre a minha vida o quê? Justiça e santidade. Justiça e santidade. Justiça e santidade. Todo aquele que é exposto diante da verdade passa a ser revestido de um novo homem para viver uma vida semelhante a Deus em justiça e santidade. E aí, então, abandonamos todo tipo de mentiras. Abandonamos todo tipo de mentiras e começamos a falar a verdade uns para com os outros, porque sabemos que uns com os outros somos membros do mesmo corpo. Ou seja, quando eu minto para o meu irmão, aquela mentira vai doer em mim. Porque aquele meu irmão, ele é parte de mim. Está entendendo? Então, quando você está revestido do novo homem, você passa a ser parte do corpo de Cristo. E tudo que você fala de inverdade, ou seja, de mentira, para alguém mais que é parte do corpo de Cristo, vai danificar ao corpo de Cristo, em geral, que será você. Você será danificado por esta palavra. Então o apóstolo diz, olha irmão, vamos nos desfazer de tudo isso. Mas isso tudo você vai começar da seguinte maneira, que vamos mudar a maneira de pensar. Aquele que pecava, que não peque mais, o que matava, não mate mais, o que se prostituía, não se prostitua mais. Vamos mudar a maneira de pensar. Vamos buscar agora o quê? Os frutos do Espírito de Deus. Vamos pensar nas coisas provenientes de Deus. Porque nós somos membros uns dos outros. Você está vendo por que nós precisamos ser confrontados pela verdade? Você está vendo por que nós precisamos viver uma vida na verdade? Porque se assim não fizermos, a igreja nunca poderá ser totalmente edificada. Sempre estaremos sendo danificados pela mentira que entre nós habita. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te enalteço neste momento, dando-te graças, glória e honra pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua bondade para conosco, Senhor. E eu te peço que a tua verdade, Senhor, a palavra da verdade entre, penetre em cada um dos nossos corações. E como essa espada cortante, ela comece a cortar e penetrar, fazendo a divisão da alma do espírito, Senhor. Para que sejamos feitos de conformidade à semelhança de Deus, em justiça e santidade. Para que assim possamos viver perto de Ti, rodeados pela Tua glória e pelos Teus anjos. Em Cristo Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu irmão, por haver estado conosco. Agora, vamos fazer o que Tiago nos diz. Não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. E viva uma vida de santidade, porque o avivamento, ele vai alcançar as nações para a glória de Deus. Deus lhe abençoe e nos vemos na próxima. Amém.